Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dará descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desde o lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto vos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como tudo que ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Vamos dar um aplauso para a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Então, queridos, Deus ministrou muito meu coração em relação a esta passagem, a esta palavra. E este ano, você há de concordar comigo que nós passamos este ano, que nós já estamos, aliás, o ano passado e este ano, que nós estamos na metade deste ano, nós temos passado por muitos desafios, não é verdade? Assim como eu, o Aleixo, vocês temos passado por muitos desafios. A gente tem atravessado alguns desertos. Você tem atravessado desertos? Amém? Nós temos passado também bastante lutas, tentações, batalhas, perigos. Também nós tivemos aí durante o ano passado e essa metade deste ano, a gente teve dias de festa também, dias de riso, dias de celebração, mas também tivemos dias de choro, dias em que nós tivemos ali com a nossa cabeça totalmente untada pelo óleo do Espírito Santo, encharcada pelo óleo do Espírito Santo. Nós também, esse ano passado e a metade deste ano, nós provamos de muitas alegrias no Senhor. Dias que nós estávamos ali cobertos também por cinzas de tristezas, em alguns desertos que nós passamos. Mas o que eu queria dizer em relação a isso? Em relação a esse texto,
né, que Deus ministrou ao meu coração, nós passamos por várias coisas, como esse povo que foi atravessar o deserto também passou. E nós temos enfrentado todas essas coisas, né, mas nós temos provado também da mão poderosa do Senhor sobre nós como igreja. Nós temos provado também do cuidado, do amor do Senhor para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa família. Queridos, nós estamos aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui ainda. Deus ainda nos deu oportunidade, nos deu ainda essa honra, esse privilégio de nós estarmos aqui ainda para ganhar algumas almas para Ele. Amém? Ainda para levar realmente muitas vidas a conhecerem, né, o seu nome, conhecerem o poder dEle, conhecerem realmente a liberdade que há nele. Então, nós somos mais, né, do que felizes por isso. Mas assim como esse povo de Israel, que fala em Josué, capítulo 1, aí o versículo até o 9 que nós lemos, assim como esse povo, agora também, queridos, né, nós estamos neste ano, aí Deus colocou no coração do Aleixo, né, de dar esse comando, essa palavra, esse foco para nós deste ano, do ano da conquista. Né, o ano passado nós passamos o ano inteiro orando, nos preparando, conhecendo mais a Deus, mergulhando mais nele, né, mais profundamente, nos preparando, nos sabendo o nosso lugar, buscando realmente aquilo que o Senhor estava designando para cada um de nós. Né, e assim como esse povo de Israel, agora chegou a nossa hora de cruzar o Jordão. Amém? Está na hora de nós cruzarmos este Jordão. Já demorou de nós cruzarmos esse Jordão. Queridos, há uma terra a ser conquistada. Amém? Vocês concordam comigo que há uma terra a ser conquistada? Queridos, Imbituva precisa ser conquistada. Existe um povo aqui neste lugar que precisa ser resgatado. Queridos, quando nós chegamos aqui, todo domingo, quando eu e a Aleixo vamos chegando aqui na igreja, eu confesso para vocês que meu coração, eu não sei explicar se ele dói um pouco, se ele aperta um pouco de ver tanta gente ali naquele bar. Sabe? E a gente sabe que Imbituva, ela é uma cidade para ser resgatada de muitas coisas. O ano retrasado, quando a Mary me emprestou o livro de Imbituva, e eu comecei a ler o livro de Imbituva, e o Aleixo também, para nós vermos algumas coisas em relação ao que regia nessa cidade, nós entendemos o porquê, né, desse ministério. Nós entendemos o porquê de tanta luta, de tanto realmente batalha que se enfrenta para ganhar essa cidade. Mas nós, muitas vezes, como igreja, nós esquecemos, né, quem é que está à nossa frente e quem é que está realmente regendo essa obra. Quem é que está realmente, né, nos levantando como soldados para ganhar essa batalha? A gente muitas vezes se esquece. Então, queridos, há muitos inimigos neste lugar a serem vencidos. E nós aqui, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos aqueles que vamos prevalecer contra o nosso inimigo. Nós não somos daqueles que realmente se acovardam. Aqueles que realmente ficam com medo, né, de ir para a batalha, porque muitas vezes eu tenho ouvido muitos com medo de ir para a batalha, com medo de mexer, muitas vezes, nos ninhos dos demônios, e eles se levantarem contra a própria pessoa. Então eu vejo assim, muitos se acovardando em relação a um posicionamento de soldado para conquistar essa terra, para realmente vencer esses inimigos com medo da retaliação. Mas, queridos, não há retaliação na vida do justo. Não há, de forma nenhuma, eu sou prova viva disso para vocês, que não há retaliação na vida do injusto, daquele que serve, daquele que realmente se posicionou para obedecer ao comando do seu pai e do seu general. Amém? E o povo de Israel ansiava ali por este momento desde a promessa feita a Abraão. Só que aconteceu uma tragédia aí na metade do caminho, que Abraão, né, morreu. Se instalou uma crise pela morte de Abraão. Mas, queridos, a obra não para. Não é porque uma pessoa morre ou porque uma pessoa não está mais, é que a obra estaciona, que a obra para. Deus, perdão, querido, falei Abraão, né? Moisés.
Quando Moisés, e eu escrevi Abraão aqui, quando Moisés morreu, Deus levantou Josué, para que a obra continuasse, para que a promessa realmente ela fosse alcançada, para que ela fosse concluída. E esse povo de Israel, ele ansiava por este momento de uma forma, né? E mais ali fala no texto que mais de 500 anos havia se passado, mas ali neste momento chegou a hora que eles iriam, né, chegar a atravessar o Jordão para chegar à terra prometida. O tempo da oportunidade batia ali na porta deles. Chegou a hora, povo, de vocês se levantarem e atravessarem o Jordão. Então, essa oportunidade batia à porta deles. Era a hora deles tomarem posse da herança. Queridos, quando é que nós vamos tomar posse da nossa herança nessa cidade? Eu sei que existe um tempo de Deus, eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas na palavra, o livro de Eclesiastes fala isso. Mas se nós não nos colocarmos como soldados e nós realmente crermos nisso, nessa promessa, nessa palavra, nós não vamos avançar e aí nós não vamos conquistar. Uma andorinha sozinha não faz verão. Amém? Nós somos realmente um povo escolhidos, separados nessa cidade de Imbituva, por Deus, para nós conquistarmos essa cidade. Amém? E queridos, com certeza, há muitos sonhos aí no teu coração, como há no meu. Muitos sonhos que você tem nutrido, talvez, há anos. Eu vou contar um dos sonhos meus para vocês, que eu tenho há anos. De ver a conversão do meu pai e da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra, de toda a nossa família. Há 27 anos eu clamo e oro por eles, há 27 anos. E eu não vou desistir. Até o meu último suspiro, eu não vou desistir. Os meus olhos já têm visto algumas coisas. Né, Aleixo? Nós já temos visto algumas coisas no coração, né, do meu sogro aí. Nós temos visto que Deus operando, Deus fazendo. E nós não vamos desistir, porque há uma promessa. Querido, não desista do sonho que tem no teu coração. Eu não sei o que você sonha há anos aí dentro do teu coração. Se é algo pessoal, se é algo familiar, se é algo no ministério, se é algo financeiro. Não desista de sonhar, queridos. Não desista. Esses sonhos, talvez, né, eu listei algumas coisas, é algo em relação ao teu casamento, que você sonha com uma mudança, ou na sua família, como eu, na conversão da minha família, ou algo que você sonha no seu trabalho, a respeito do seu trabalho, uma promoção, uma mudança de emprego, não sei. Nos seus estudos, talvez, algo que você queira, né, se formar na faculdade, algo que você queira conquistar, ou na sua vida financeira, ou na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Então, todos nós temos esses sonhos, né? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje chegou a hora de você também cruzar esse Jordão para você entrar nessa terra prometida dos teus sonhos. Amém? Nós temos que cruzar esse Jordão. Então, eu queria ver com você o que eu e você precisamos fazer para cruzar esse Jordão. A primeira coisa, nós precisamos tirar os nossos olhos da crise. Saber que Deus está no controle de todas as coisas que têm acontecido. Tirar os nossos olhos da crise. Moisés morreu, né? No comecinho ele fala, Moisés, meu servo, é morto. Mas o que ele fala para Josué? Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus deu uma ordem para Josué, levanta-te agora, tu e este povo. Então Deus está dando uma ordem para nós. Levanta, você e as tuas ovelhas. As ovelhas aí que você tem cuidado. Levanta tu e as tuas ovelhas. Chegou a hora de vocês atravessar esse Jordão para conquistar essa terra prometida. Moisés está morto. Uma crise real instalada no meio daquele povo. Será que aquele povo olhou para esta crise? Meu Deus, Deus é que usava Moisés, Deus falava através de Moisés, Moisés nos conduzia, Moisés iria nos levar para a terra prometida e agora acabou tudo então? Não vai ter mais terra prometida. Será que esse povo pensou isso? Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, estava morto. E agora? A crise chegou repentinamente, né, ali naquele povo. E muitas vezes a crise vem repentinamente na nossa vida. Não é verdade?
A crise, às vezes, vem para dentro da nossa casa, de uma hora para outra. Quando nós vemos, existe crise. Muitos tipos de crise. Ela se instala, às vezes, de uma hora para outra. E aí, aonde estão os nossos olhos nesse momento que essa crise se instala? Nós vivemos hoje algumas crises, e eu quero compartilhar com vocês essas crises que nós vivemos hoje, nesse mundo em que a gente está vivendo. A gente vive algumas crises de doença, que eu não posso falar outra palavra agora, senão eles cortam nós do YouTube. A gente vive algumas crises, algumas doenças aí, são umas crises, não é verdade? São crises instaladas no meio do povo da igreja também, né? Nós vivemos, que a gente vê, assiste muitas vezes, ou vê na internet, o terrorismo ainda, que ameaça em muitos lugares. Graças a Deus, aqui que no Brasil, quase não tem, né? Graças a Deus. Mas em outros lugares a gente vê ainda isso. A gente vive a crise da paz, da falta de paz mundial. Parece que cada vez a paz está mais distante. Cada vez você vê mais e mais falta de paz, né? A violência, que está bem aí ao nosso lado, todos os dias nós vemos a violência. Às vezes, um vizinho do lado da nossa casa, a gente vê a violência, né? A miséria que convive com a fartura, que é uma desigualdade terrível que a gente vê, né? Miséria no extremo e fartura no extremo, a gente vê isso. O desemprego que assusta muitos pais de família devido ao tempo que nós estamos vivendo dessa doença hoje. Muitos estão perdendo seus empregos, né? Mas eu, particularmente, acho algo muito mais sério. A minha opinião, é o desmoronamento dos valores morais e a desintegração das famílias que a gente vê hoje. A falta, né, das famílias estarem vivendo os princípios, as veredas antigas. A gente vê isso desmoronando dentro das famílias. A gente não vê mais o respeito dos filhos com os pais, como na minha época, ainda existia bastante. Nós conhecíamos o pai só pelo olhar. Nós sabíamos se podia aceitar alguma coisa na casa da pessoa que a gente ia visitar, só olhando para a mãe e para o pai. Hoje não tem mais isso. Hoje você pode olhar, né, capaz até de olhar para a gente e falar assim, que está me olhando cara feio. A gente vê hoje uma perca de valores familiares. Creio que a Mary vê isso bastante nas escolas, né, Mary? A gente vê uma perca realmente de valores morais. Essa desintegração das famílias, não se respeitam mais. Hoje em dia, né? Casou, não dá certo, separa, acha outra ou acha outro, e troca-se de pessoas como se troca de roupa. Então, a gente vê essa perca de valores. Outra coisa, a gente vê aí os fenômenos, né? A Gabriela fala muito isso para a gente, que ela é professora de geografia, então ela sempre comenta isso. A gente vê esses fenômenos da natureza, parecem anunciar aí para nós todos os dias que o fim está perto mesmo, é o que a gente tem visto, né? Tudo se concretizando, tudo cumprimento da palavra de Apocalipse, tudo acontecendo. Então, queridos, a gente vê, né, todas essas crises instaladas, tudo isso nós vivendo neste mundo onde nós estamos vivendo. Mas aí, eu falo para você de novo, Moisés está morto. Moisés está morto, querido, mas Deus continua no trono. Amém? Deus continua no trono, a obra, querido, continua. Nós precisamos assumir o nosso papel histórico em tudo isso. Eu quero escrever uma história com o Senhor, querido. Eu quero construir uma história com a minha família em relação à base na palavra de Deus. Eu quero construir isso. E a gente precisa assumir, nós como igreja, é nosso direito, vamos dizer assim, é nossa promessa de assumir realmente esse papel histórico neste mundo. Às vezes, queridos, nós damos desculpas dizendo para Deus que nós não estamos preparados, que nós não conseguimos cruzar o nosso Jordão, que é muito difícil, que a gente tem medo que a água nos engula, nos afogue. Né? A gente tem medo de tomar posse da terra prometida. A gente tem medo de tomar posse da herança, que é direito nosso, de filhos, de conquista, de vitória, de realmente prevalecer contra o nosso inimigo, de dizer para o Senhor, Senhor, está aqui aqueles que o Senhor me deu para que eu cuidasse.
Está aqui, Senhor. Todos aqueles que o Senhor me concedeu estão aqui, todos eles. A gente parece que tem medo de querer atravessar esse Jordão de uma vez por todas, né, e tomar posse dessa terra. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me senti tão envergonhada hoje, porque Deus bateu tanto em mim em relação a essa palavra. Eu me senti tão envergonhada lendo algumas coisas que eu fui ler a respeito da vida de alguns homens. Né, eu li mais homens ali de Deus, acho que só uma mulher. E eu coloquei aqui para compartilhar com vocês a respeito do que eles construíram na história deles. E que nós podemos construir. Você pode dizer assim, mas pastora, mas essas pessoas aí, mas são pessoas que, com certeza, eles tinham chamado especial. Não existe chamado especial, querido. O mesmo poder, a mesma unção que Deus dá para mim, dá para o Aleixo, dá para Luciano Subirá, dá para o pastor Ney, dá para você também. Igualzinho, querido. Sabe o que muda? A tua busca e a tua decisão. É isso que muda. E eu fui ver a respeito de algumas pessoas aqui, alguns exemplos aqui de histórias construídas no Senhor. E quero dizer para você que essas pessoas com a nossa idade, talvez, ou talvez mais novas que nós, aí, né, já tinham influenciado um mundo inteiro. Primeiro o Alexandre, o Grande. Quem aqui conhece a respeito do Alexandre o Grande? Se você não conhece, querido, eu vou colocar aí uma curiosidade no teu coração. Vai ler a respeito da biografia deles. Vai ler a história deles, o testemunho deles para você ver. O Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo com 23 anos de idade. Conquistou o mundo com 23 anos de idade. O Mozart, né, já havia sido consagrado como o grande gênio da música mundial. Né? Ele era o gênio da música. Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. Ele estava com toda a estratégia pronta. Lutero, ele iniciou a reforma com 38 anos. 38 anos. E Calvino com 21 anos. Lutero, ele iniciou essa reforma, né, da igreja com 38 anos, querido. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou a sua missão sendo queimada numa fogueira com 19 anos de idade. Ela concluiu toda a sua missão com 19 anos. E foi queimada numa fogueira. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado ao mundo inteiro. 40 anos. Já tinha pregado a palavra ao mundo inteiro. Sabe o que me veio na minha mente na hora? Quantos você já pregou em Irati? Você falou da palavra numa fila de banco, numa fila de farmácia, de mercado? Ou você fica lá na fila olhando? A gente perde oportunidades. É ou não é verdade? Quantas pessoas nós já perdemos de falar a palavra, de pronunciar a palavra? Se nós ansiamos tanto pela volta de Jesus, nós precisamos pregar a palavra a toda a criatura, para que Jesus possa vir. Porque Jesus não vai voltar enquanto não ser pregada a palavra a toda a criatura. Quantos, Deus falou isso comigo, quantos você já ministrou a palavra, quantos você já proclamou a palavra, Irati, em Bituva? Quando eu venho para cá, os lugares que eu entro aqui em Bituva, eu venho para cá, eu sempre saio, você já falou da palavra, já proclamou a palavra? Querido, Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida, de qualquer jeito. Amém? Então, a nossa confiança, muitas vezes, não está no Senhor. Porque se nós confiássemos verdadeiramente no Senhor, nós não temeríamos de passar o Jordão. Nós não temeríamos, ou não haveria dúvida na nossa cabeça se realmente eu vou chegar à terra prometida ou não, se eu vou conquistar a promessa ou não. Então, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. A nossa vitória não vem de homens. A nossa vitória, querido, não vai vir de pessoas para essa cidade. A nossa vitória ela vai vir de Deus. Deus, ele continua, querido. Os homens passam, Deus continua no trono dele eternamente. Muitas pessoas passam, mas Deus continua. Cada geração nossa precisa se levantar e cruzar o Jordão. Manter o foco aceso.
Esses dias eu vi, alguém postou no Facebook, não sei quem postou, não lembro, mas eu vi assim, está acabando a geração dos 40, 50, 60. E o que vai sobrar para a nova geração? E é uma grande realidade. O que vai sobrar depende de nós. O que nós estamos passando para a próxima geração? Será que nós estamos inculcando na mente da próxima geração o quanto realmente eles precisam manter o foco aceso para eles também atravessar o Jordão na geração deles? Eles também vão precisar cruzar o Jordão. Queridos, e mais um que eu queria comentar, o John Wesley, que eu já comentei algumas palavras atrás com vocês. John Wesley, olha só, o que ele disse? Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Aleluia! Ele pediu, Senhor, me dá 100 homens que não temam nada além do pecado e que não amem nada além de amar a Deus. E eu vou abalar o mundo. Axel Green era um pastor missionário, foi ele que fundou a igreja presbiteriana. Ele morreu aos 34 anos e ele disse assim para a irmã dele: Deus levantará os seus propósitos. Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Amém? Deus levantará os seus próprios instrumentos, querido. Se nós não fizermos, Deus vai levantar seus próprios instrumentos. Se nós não clamarmos, querido, as pedras vão clamar no nosso lugar. Nós vamos perder a oportunidade. Se nós não fazermos, Deus vai levantar outros para fazer, outros instrumentos para fazer. Então nós precisamos sair do nosso deserto. Se nós passamos pelo deserto, o ano passado, ou este ano ainda, se nós estamos passando por algum deserto, nós precisamos sair, porque deserto é passagem, não é permanência. Então, nós precisamos passar por esse deserto, cravar os nossos olhos nos novos desafios que nós vamos ter até o final do ano, e assim por diante. Amém? Queridos, eu não creio que não existe um plano e um propósito de Deus nessa cidade. Eu não creio, querido, que não existe um plano determinado, específico de Deus para essa igreja. Eu creio, sim, que existe uma luta, uma resistência muito grande para que essa igreja não conquiste. Mas tudo que se levanta contra a igreja não vai prevalecer. Amém? Porque a obra aqui é do Senhor Jesus. O Espírito Santo é que vai operar, o Espírito Santo é que vai curar, o Espírito Santo é que vai restaurar aqui nessa igreja, é Ele que vai levantar pessoas, instrumentos, é Ele que vai capacitar, é Ele que vai instruir, é Ele que vai dar discernimento, é Ele que vai se mover aqui neste lugar. Amém? E querido, Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele prometeu, o que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Você crê? Querido, o deserto estéril não é o nosso paradeiro. Não é, amém? O deserto estéril não é o nosso paradeiro. Nós fomos levantados para frutificar, para gerar vida através de nós, queridos. Então, nós não somos estéreis. Não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas sim para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Amém? Porque ficar no deserto é morte certa. Permanecer numa luta, permanecer num problema, permanecer num estado, permanecer num momento ali de crise, é cemitério na certa. É morrer para os planos e propósitos de Deus. Mas Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para conquistar. E nós vamos conquistar em nome de Jesus. Mas, irmãos, aqueles que duvidaram, aquele povo que duvidou da promessa, eles foram enterrados lá naquele deserto onde eles estavam. Aqueles que não creram na promessa, eles não conseguiram avançar. Eles foram enterrados ali mesmo naquele lugar. Então, a incredulidade, ela nos planta no deserto, a dúvida, a crítica, né? Eu duvidar até em relação de uma palavra de Deus, de uma ministração de Deus que tem a base bíblica, eu ficar razoando no meu coração ou criticando.
Isso realmente vai acabar ali nos plantando, né, nesse deserto. Sabe o que nos tira, querido, desse plantio no deserto? A fé. A fé. Caminhar por fé e não por vista. Caminhar olhando realmente para as coisas, né, que não existem naturalmente. A fé é o firme fundamento das coisas, né, que se esperam, e não aquelas que você tem que ver para crer. A fé é algo que move a mão de Deus ao nosso favor. A fé em nós é que nos mantém vivos. A fé, né, nos leva à conquista, à vitória. Chamar à existência aquilo que não existe. Eu vejo hoje, eu vejo realmente as pessoas, almas se dobrando, os joelhos se dobrando diante do Senhor, confessando que Jesus é o Senhor e Salvador, que não há outro. Eu vejo toda a boca realmente louvando, adorando ao Senhor, se entregando de corpo, alma e espírito na presença do Senhor. Isso é por fé. A fé, ela gera aquilo que não existe. E aí a coisa acontece porque é no mundo espiritual. Como nós somos seres, né, naturais, humanos, nós acostumamos realmente só nos mover naquilo que a gente vê. Mas Deus quer que a gente se mova naquilo que a gente não vê. Sabe? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Sabe, você vê anjos voando, anjos cercando, anjos te protegendo, te guardando, porque Deus realmente deu ordem para eles para te livrar de praga, de peste, para te livrar de doença, para cercar a tua casa, para te livrar de acidentes nas estradas, de outros motoristas tacarem o carro em cima de você. Anjos, você vê pela fé o cuidado de Deus, você vê pela fé Deus te cercando como uma bolha para que você seja realmente incontaminado, que nada venha te contaminar, nem físico, nem o poder das trevas. Olhar com os olhos da fé e ver o mover de Deus. Querido, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que você acha que nunca vai acontecer na tua vida, pastora, mas eu acho que eu nunca vou ser um pregador que vou pregar o mundo inteiro. Querido, não é a respeito disso. Se mova naquilo que Deus te chamou para ser. Atravesse o seu Jordão. Conquiste a tua terra prometida. Cumpra cabalmente com o teu ministério. Combata o bom combate. Corra uma carreira, querido. Você nasceu com propósito. Porque senão, querido, você está perdendo tempo sentado aqui nessa cadeira. Deus não nos chamou para nós ficarmos sentados numa cadeira de uma igreja. Deus chamou para nós gerarmos, para nós produzirmos para Ele. Não é para o pastor, não é para a pastora, não é para a igreja. Deus chamou você para produzir para Ele. O Senhor pode realizar o seu sonho, querido, essa semana, este mês, este ano. Você crê nisso, querido, pela fé? O Senhor pode, Ele é poderoso para isso. Ele é o Deus do impossível. Você pode, querido, cruzar o seu Jordão. Você pode, querido, tomar posse da tua terra prometida. Você pode, você pode. Deus está falando para você, você pode. Lu, você pode. Jô, você pode. Você pode conquistar. Diego, você pode. Elton, você pode. Você pode, Elton. Cruzar o teu Jordão e conquistar a terra prometida. Mary, você pode. Nós podemos cruzar o nosso Jordão, mas nós não queremos, muitas vezes, de medo. Nós não queremos. Aquilo que parecia impossível para você pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu para o povo que creu. Aquilo que é impossível para você pode se abrir diante dos teus olhos, como aquele povo que o Jordão se abriu, porque eles acreditaram. Você já imaginou, querido? Hoje a gente ouve falar isso, mas está lá nesse momento. Todo aquele mar, né? E eles atravessar por dentro daquele Jordão, devia ser um rio muito grande. O povo atravessou, mesmo
eles ali sabendo do que poderia acontecer, mas eles decidiram crer. Porque, queridos, sabe que quando nós abraçamos os projetos de Deus, os nossos sonhos, eles deixam de ser medíocres. Quando a gente abraça esse projeto de Deus, quando a gente realmente entende esse chamado de Deus, e a gente busca isso, os nossos sonhos, eles deixam de ser medíocres. Eu sei que talvez algumas vezes, alguns de vocês falaram, pastora maluca, quando eu falei para vocês que a nossa igreja ainda ia ser aqui na Absoft. Eu sei que vocês falaram assim, pastora, você está sonhando muito alto? Está doida, pastora? Ainda não, e tem chão tem anos. Queridos, eu continuo sonhando. Ninguém pode roubar os sonhos de Deus no meu coração. Se Deus vai fazer, eu não sei. Isso cabe ao meu Senhor. Mas cabe a mim sonhar. E cabe a mim me posicionar. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho me posicionado, orado, pedido a Deus, clamado, Senhor, eu sei que o Senhor tem tempo para todas as coisas, mas eu confio em Ti. E esse tempo, eu descanso em Ti. Mas eu oro, eu clamo e eu declaro. Amém? Então, nós não podemos deixar de crer nos nossos sonhos. E temos que sonhar sonhos altos. Amém? Amém? Nós precisamos ter grandes sonhos, grandes alvos, né? Grandes anseios. John Wesley pregou mais de uma vez durante 54 anos. Ele pregou mais de uma vez, durante 54 anos. Mais de uma vez, não sei se 2, 3, 4 vezes por dia ele pregava, né? Então, ele pregou mais de uma vez durante 54 anos. Ele viajou a cavalo 200.000 quilômetros. A cavalo. Jesus amado, misericórdia, né? O Aleixo foi uma vez para o interior a cavalo. Acho que o Aleixo ficou uma semana sem caminhar. Imagina, 200.000 quilômetros a cavalo. Ele andou pregando. Publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. E o seu jornal, ao fim da sua vida, totalizou em 50 volumes. E mais ainda, querido, no final da sua vida, né, a Igreja Metodista era a 3ª maior força evangélica do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Aleluia! Mas pastora era o John Wesley, não sou eu. Ele era homem, ser humano, como eu e você. Ele ficou sem o pai cedo. A mãe dele lavava roupa para fora para sustentar eles. Sabe qual foi a diferença, querido? A mãe de John Wesley, ela decidiu no coração que ela iria preparar os filhos para conquistarem a terra prometida que Deus tinha para eles. Ela preparou esses meninos, ensinando eles, inculcando a palavra na cabeça dessa nova geração que ela iria ter a partir dos filhos dela. Ela preparou John Wesley para isso, queridos. E John Wesley disse, sim, eu vou atravessar o Jordão, eu vou sair do meu deserto e eu vou conquistar a minha terra prometida. Essa foi a diferença, querido. Ele não era uma pessoa, uau, que conquistou tudo isso, que escreveu, que fez tanta coisa. Ele simplesmente sonhou. E Deus agiu através daquilo que ele tinha fé. Ele sabia que ele podia conquistar tudo isso com o Senhor junto com ele. Então, querido, as cidades fortificadas aqui em Bituva, aí ao redor de Bituva, as cidades não, como é que fala? As circunvianças, né? Como? Esses lugares, e a cidade de Imbituva e esses lugares, a circunviança, elas precisam ser conquistadas. Por mim e por você. Querido, basta um de nós, entendermos isso na totalidade e nos levantarmos para nós conquistarmos. Deus não nos chamou para contar os nossos inimigos aqui em Bituva. Esse inimigo, esse está falando da igreja, esse está dizendo isso, esse está falando isso, esse diz que isso e aquilo. Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas Deus nos chamou para vencer os nossos inimigos. A palavra diz assim que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Inimigos que eu estou falando não são pessoas, queridos.
São esses demônios que agem muitas vezes por trás das pessoas. Mas Deus nos chamou para conquistar, para a gente vencê-los. Há inimigos que nos espreitam, ou não é? Há inimigo que nos espreita todos os dias, para que a gente desanime, para que a gente caia no comodismo, para que a gente canse, para que a gente tenha tristeza, fadiga de muitos afazeres, de cansaço de muitas coisas. Que esse mundo é um ativismo total, ele exige de nós cada vez que a gente seja melhor, 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 e a gente acaba muitas vezes caindo nisso. Mas, queridos, dos inimigos nos espreitarem, é porque eles sabem o poder que há naquela pessoa que realmente sabe aonde está a fonte dela. Da onde vem essa fonte para dentro dela? O inimigo não vai batalhar e não vai procurar causar lutas, dificuldades em alguém lá fora que não caminha com Deus, que não tem uma vida com o Senhor. O ataque é dentro da igreja, o ataque é aqueles que estão realmente caminhando, né, dentro do princípio da palavra do Senhor, tentando levar a sua vida em santidade. É esses que realmente ele vai espreitar. E nessa cidade nós sabemos que tem muitos inimigos nos espreitando, mas há batalhas que nós precisamos realmente travar, há batalhas que nós precisamos decidir travar e ganhá-las em Deus. A vitória nossa vem do Senhor, não podemos esquecer, é Ele que vai à nossa frente, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança e nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer, e nem contra a nossa casa. Nenhuma arma, nenhuma vai prosperar contra você, querido. Amém? Deus é o nosso escudo. Então, querido, se Deus é nosso escudo, vamos possuir a terra prometida, vamos entrar lá e vamos expulsar o inimigo de lá. Amém? Vamos entrar em Bituva, querido? Vamos entrar espiritualmente em Bituva, vamos destruir o inimigo e vamos tomar posse dessa terra. Amém? Vamos cercar esses 4 cantos dessa cidade e tomar posse. A Bíblia diz que aonde eu pôr a planta do meu pé, a bênção está ali. Então, queridos, está faltando nós tomar posse, nós rodear essa cidade, tomar posse dessa cidade e declarar sobre essa cidade que é realmente promessa de Deus e que nós é que somos, né, os vencedores e os donos dessa terra prometida. Amém? O tempo de agir é agora, não é amanhã, depois é agora, querido. A vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência. A vida não é um ensaio. Sabe por quê? Porque quando eu entro numa vida assim, eu vou fazer as coisas sem excelência, pensando que eu posso repetir ou que eu posso resgatar aquele ato que eu fiz sem excelência. Não posso mais, querido. Uma coisa que eu faço, não consigo mais desfazer. Uma coisa que sai, não consigo mais pôr de volta para dentro. Então, não vai poder repetir aquele ato. Isso é um engano. A vida não se repete, a vida não vai esperar. Hoje nós estamos aqui, amanhã só o nosso Senhor sabe. É Ele que determina os nossos dias. Então, o que nós precisamos fazer agora, porque já é mais tarde, né? Já é tarde. Nós temos que fazer agora. É muito mais tarde do que nós imaginamos. Nós já tínhamos que estar lá. Amém? Então, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. A vitória vem dele. Mas se eu não cruzar o Jordão, não tem vitória. Não tem. Eu vou continuar estagnado. Eu vou continuar no mesmo lugar. Você sabe o que Deus falou comigo, querido? Que nós precisamos desromantizar a vida. Talvez muitos aqui de nós, incluindo eu junto, nós romantizamos a nossa vida. Romantizamos, talvez, entre promessa e terra prometida. Mas romantizamos somente, achamos que é um conto, achamos que é só algo que eu posso escrever ali, daqui a pouco eu posso apagar e escrever de novo. Não, querido. Nós temos que desromantizar a nossa vida, saber que promessa é promessa e terra prometida só vai acontecer se eu atravessar o Jordão. Senão, não vai. Então, entre nós e os nossos sonhos,
sempre vai haver um Jordão. Sempre que eu quiser realmente realizar um sonho em Deus, um sonho que é da vontade de Deus, vai ter um Jordão para mim atravessar. Porque não existe vitória sem passar por uma guerra. Não existe conquista sem enfrentar uma batalha. Então, se você está enfrentando bastante batalha, pule de alegria, porque você vai entrar numa conquista. Amém? Amém? Sempre haverá um Jordão para nós atravessarmos, para a gente tomar posse dessa terra prometida. Não há vitória sem luta. Deus, Ele não promete vitória sem luta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Deus promete força para nós, consolo. Deus promete todos os dias para mim e para você. Força e consolo. Mas nunca Ele prometeu para nós ausência de lágrimas. De nos entristecermos. Da gente se chatear. Da gente ficar magoado. Mas Ele promete para nós força e consolo. Esse celular só funciona com a minha digital, fica apagando aqui. Eu esqueci de ligar aquele tempo ali que fica aceso. Então, querido, não há vitória sem luta, né? E nem ausência de lágrimas. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Talvez você tenha um Jordão pessoal aí. E que você está remediando há anos para atravessar esse Jordão pessoal. Eu tenho trabalhado muito no 30 Semanas um Jordão pessoal em mim. Bastante. Né? Creio que só Deus e o Aleixo sabem. Eu tenho trabalhado. Então, talvez você tenha obstáculos aí na tua vida, né, que você possa chamar do teu Jordão. Talvez uma pessoa que tem sido teu Jordão no teu pé, uma doença, um relacionamento quebrado, né, um casamento totalmente, né, quebrado, abalado, desestruturado. Um problema financeiro, talvez. Um pecado de estimação, que se você não consegue largar esse pecado. Um sonho que você não realizou e você se frustrou com Deus, de não ter realizado. Então, qual que é o teu obstáculo? Eu sei o meu. Qual é o teu obstáculo que tem impedido você de atravessar esse Jordão? Trabalhe nesse obstáculo. Não importa, querido. Deus mostrou o Jordão e deu ordem para mim e para você, para nós atravessá-lo. Deus deu uma palavra de ordem, e Deus está dizendo para nós hoje, essa é a minha palavra de ordem para vocês, igreja de Imbituva, atravessem. Mas Deus não disse como. Deus falou para o povo que era para eles atravessá-lo. Mas Deus não disse como. Deus não mostrou para eles uma ponte, nem uma corda, nem uma forma deles atravessar o Jordão. A ponte para atravessar o Jordão, sabe qual é, querido? Para mim e para você? A fé. A fé. Nós darmos um passo de fé. De fé. Nós devemos cruzar o nosso Jordão mesmo quando nós somos fracos, doentes e sozinhos. Quem aqui nunca se sentiu sozinho? Mesmo no meio de um monte de gente? Esses dias eu postei meu devocional e eu falei isso no meu devocional. As minhas disseram, bom, apesar que eu coloco meu devocional em vários grupos, né? Mas eu coloquei que muitas vezes eu me sinto sozinha mesmo no meio de muita gente. Mas isso, querido, é normal para nós sermos humanos. Muitas vezes nós sentimos isso nas nossas emoções. Mas esse sentir sozinho que não seja, né, algo emocional, de solidão mesmo, ou um problema emocional mesmo de você sentir isso. Mas muitas vezes nós nos sentimos assim, mas mesmo que nós estejamos fracos, doentes, sozinhos, nos sentindo dessa forma, nós devemos atravessar o Jordão. Charles Spurgeon, que é não sei se alguém aqui já leu alguma coisa do Charles Spurgeon, se vocês não lerem, é uma indicação de leitura que é tremenda essa leitura desse livro, tem muito entendimento, você cresce muito na leitura desse livro. Charles Spurgeon, ele sempre exerceu as suas múltiplas atividades quando estava doente. Ele sofria de uma doença chamada gota. E eu fui estudar o que era gota. Gota é uma doença inflamatória que afeta as articulações, causando inchaço e muitas dores. E não só isso que ele sofria de gota, mas ele também atravessava crises terríveis de depressão. E ele era um homem
Um homem de Deus, um homem que pregava a palavra, um homem de fé, um homem que buscava Deus, que se consagrava a Deus. Ele atravessava por esse deserto na vida dele, por essa crise. Houve uma época, a biografia dele conta, em que a saúde dele se achava tão abalada que ele teve que passar a maior parte do tempo no sul, num sítio lá no sul, né, da França, para ele poder se recuperar. Ele se retirou, de tanto que ele ficou deprimido, com depressão. A esposa dele ficou inválida após o nascimento de 2 filhos gêmeos. E ela também superou todas as limitações dela, ficou inválida. Ela teve os bebês e ficou inválida. Embora ela ainda paralítica, ela dirigiu da cama dela um trabalho que diz que era um trabalho bem pioneiro na época, de distribuição de livros do marido dela, do Charles Spurgeon. Mesmo na cama, paralítica, ela liderou um trabalho imenso de distribuição de livros, ali mesmo acamada. Com 20 anos, Spurgeon atraiu pessoas de longe para ouvir ele, com 20 anos. Aí, então, ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Ele chamou a sua liderança e disse assim, que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, que saísse. E 23 líderes de Spurgeon o deixaram. E só ficaram 7 líderes. Veja só, queridos, o Jordão do Spurgeon. Olha o Jordão dele. Mas mesmo assim, ele levou o sonho dele adiante. Ninguém matou a fé dele. Ele levou esse sonho com aqueles 7 líderes. Ele construiu o templo e durante 30 anos ele lotou manhã, noite, aquele tabernáculo metropolitano de Londres. Manhã, noite ele lotou. Todos os dias, durante 30 anos. Porque ele sabia que ele atravessaria o Jordão e que ele entraria na Terra Prometida. Amém? Então, há sempre um Jordão para ser atravessado. Há sempre um Jordão para ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou o fundamento da terra? O que é o Jordão para o Senhor? Se Ele quiser, Ele leva nós nos ares para atravessar o Jordão. Se Ele quiser, Ele translada nós de um lugar para outro. O que é o Jordão para aquele que lançou o fundamento da terra? O que é o Jordão para o Senhor que mede a água do oceano na concha da sua mão? O que é o Jordão para Ele? Para nos fazer atravessar esse Jordão? Querido, a vitória nossa vem de Deus e não da nossa força. Não é nós nos desgastarmos de força, que até não aguentar mais. A nossa vitória vem dEle. A nossa conquista vem dEle. Saber que a vitória nossa vem dEle nos torna destemidos, nos torna ousados. Saber que a vitória vem de Jesus nos torna peitudos, de peitar tudo. O diabo, se aparecer na tua frente, você é capaz de cortar ele em pedaço? Você entendeu, querido? Quando você realmente sabe que a tua vitória vem de Deus e que nada vai fracassar, que nada vai dar errado, se o teu sonho, se a tua promessa, se a tua terra prometida está baseada na palavra, na vontade de Deus, nada vai te roubar disso, querido. Você fica destemido, você fica ousado no falar, você fica ousado no pregar, você fica ousado no orar, você fica ousado no louvar, você dá pulo para o Senhor. Não precisa ninguém dizer assim para você, levante tua mão aí para louvar, querido. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Não precisa, querido. Você chega na presença de Deus, ninguém te segura. A gente se torna destemidos, ousados, quando a gente realmente entende o projeto de Deus e entende como nós podemos alcançá-lo. Amém? Então, saber que a tua vitória vem de Deus te ajuda, querido, a enfrentar os gigantes com ousadia. Você não teme mais a problemas. Acontece problemas, acontece no casamento, com os filhos, na vida financeira, na vida espiritual, no ministério. Acontece, querido, no teu emprego. Acontece. Mas isso te ajuda você a resolver isso com ousadia. Te ajuda a resolver isso realmente com um coração decidido. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Eu vou me humilhar, vou pedir perdão. Eu não vou hesitar em pedir perdão se eu errei.
Se eu errei, eu vou admitir que eu errei. Se eu tenho medo, eu vou admitir que eu tenho medo. Mas eu não vou permanecer nesses estados. Eu vou avançar, eu vou cruzar esse Jordão. Ninguém vai me segurar, eu não vou morrer lá naquele deserto. Do lado de lá, eu vou atravessar o Jordão. Porque eu estou realmente com o meu foco está aceso. Eu estou vendo, eu estou avistando a terra prometida. É lá que eu quero entrar, é lá que eu quero estar, é lá que eu quero viver. Então, saber isso nos traz essa ousadia para lutar contra esses gigantes. Nós podemos dizer aos Golias aí que se levantam, tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Diabo, você tenta vir contra mim, contra a minha casa, com enfermidades, tentando colocar esses vírus, mas eu vou contra você com espada, com escudo. Você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. O meu Deus Todo-Poderoso. Saber, querido, que a vitória vem de Deus não impede de você cair na fogueira. E muitas vezes se queimar. Mas, queridos, muitas vezes nós esbarramos em algumas fogueiras e nos damos umas queimadinhas. Mas sabe, querido, isso é bom para tratar muitas vezes as nossas vaidades. Os momentos que nós ficamos vaidosos nos impede, muitas vezes, de nos queimarmos totalmente. Quando a gente dá aquela queimadinha e trata a nossa vaidade, isso nos alerta para que a gente não se queime. Saber, então, que a vitória vem de Deus, isso também, querido, nos mantém, sabe como? Humildes. Sabendo o nosso lugar, sabendo que aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Isso nos faz sermos humildes. Então, nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida, querido. Discernir a visão de Deus no ministério que Ele nos colocou. O ministério que Ele tem para nós, querido. A gente precisa discernir. Isso está lá no versículo 2, o 2, o 3 e o 4, se você quiser ler em casa. Josué, ele recebeu visão clara sobre o que fazer e onde ir e a quem levar. O Senhor falou para ele, você e o povo. O chamado de Deus para Josué foi claro. O chamado para mim, para você é claro, querido. Deus não estava chamando para outra coisa, Josué, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Era isso. Aquela era a metade, aliás, aquela não era a metade, aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. Era a meta de Deus para ele. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. Você tem certeza absoluta daquilo que o Senhor quer da sua vida? Deus respondeu, querido, 3 coisas, 3 perguntas para Josué. Josué perguntou assim, a quem? Deus falou para ele, todo o povo. Aonde? Deus falou para ele, a terra que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. E aí ele perguntou, quando? O Senhor falou, agora. Querido, agora. Agora. É hora de nós atravessar o Jordão, agora. Amém? A nossa terra prometida, se nós realmente estamos visualizando, estamos com o nosso foco aceso, ela está ali, bem pertinho de nós entrarmos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está chegando a hora. Amém? Deus mostra os limites da ação de Josué. Deus mostra para ele, porque ele estava numa intimidade com o Senhor e com Moisés. Ele conhecia o Senhor de andar com ele. Quando Deus limitou e falou para ele o limite da ação que ele iria ter, Josué entendeu tudo, querido. Os olhos de Josué se abriram. Então Deus deu ali o limite da ação dele. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, Josué, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés, eu vou dar para vocês, para você e para o povo. Josué não deveria dirigir-se nem à Mesopotâmia, nem à Índia, nem à China, e nem para a Europa, Então, o que isso quer dizer? É importante nós discernirmos aonde nós devemos colocar o nosso pé. É discernimento. O mesmo Deus que disse que todo lugar que nós pisaríamos a planta do nosso pé, ele ali estava delimitando, né, a geografia da bênção, creio eu.
Ele estava delimitando. Era exatamente aquilo que ele estava conduzindo Josué e o povo. Então, qual é o grande propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida? Querido, o que Deus chamou você para fazer? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou nas suas mãos para você realizar nessa cidade, nessa igreja, dentro desse ministério? O que Ele colocou? Qual é a visão de Deus para você, querido? Qual é a visão que você tem? Qual é a visão? Você está no centro da vontade de Deus ou você está no centro da tua vontade? Você tem fugido como Jonas? Será que eu tenho fugido como Jonas? Se eu fugir como Jonas, eu vou parar dentro da barriga da baleia. Ah, mas aqui não tem mar, pastora. Mas Deus providencia uma baleia para engolir você. Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Amém? Amém, querido? Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Então, qual é a paixão da sua vida? Qual que é a tua paixão? O que inflama teu coração? O que arde no teu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que pesa no teu coração? Que lhe pesa no teu coração? A visão de Deus para a tua vida está relacionada com aquilo que pesa para você? Eu fui confrontada nisso. E percebi que tem algo que pesa para mim. Tem algo que pesa para mim. Então, querido, deixe de reclamar, deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você. Há uma obra que Deus quer que você faça. Qual é essa obra? Qual é a visão de Deus para a tua vida? Deus diz assim para Josué, não te mandei eu? Então somente esforça-te e seja corajoso. Aí Deus fala assim para mim e para você hoje, não te mandei eu? Por que nós ainda estamos acomodados naquilo que o Senhor deu para nós? E Ele nos recheia de todo o poder, autoridade, unção, ousadia no Espírito, para a gente realizar isso. Por que ainda eu estou acomodado? Por que ainda não colocamos a mão no arado? Por que eu tenho medo de pegar nesse arado? Por que ainda não cruzamos o nosso Jordão pessoal, ministerial? Por que ainda não tomamos posse dessa terra prometida? Nós precisamos atravessar esse Jordão. Há uma terra a ser conquistada e possuída. Há uma terra a ser conquistada. Pode subir aqui, Jefferson. Há uma terra a ser conquistada e ser possuída. E Deus levantou você, querido. Deus levantou eu e levantou você. Para nós conquistarmos essa terra prometida. E juntos nós somos mais fortes. E juntos nós vamos vencer. Amém? E juntos nós vamos permanecer. E juntos esse foco vai permanecer aceso dentro de nós. Amém?